Muito bem. Olá pessoal, vamos chegando aí, boa noite a todos. Vamos para mais uma live, mais uma noite, com um assunto muito importante. Vamos esperar o pessoal estar chegando, para a gente começar essa live nessa noite aqui, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vindo você do Instagram. É muito bom tê-lo conosco nesta noite, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo você também aí do Facebook, seja bem-vindo você também aí do YouTube. É muito bom tê-los conosco aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e o título dessa live hoje aqui é Como Parar um Ataque de Pânico. Ontem, na live anterior, a gente viu as diferenças entre um ataque de pânico e uma crise de ansiedade, né? E hoje a gente vai entender um assunto muito importante que é como parar um ataque de pânico. Muita gente sofre desse negócio e é terrível, né? Porque quando ele chega, e ontem a gente viu das diferenças que existiam, uma crise de ansiedade ela se desenvolve gradualmente. Já por sua vez um ataque de pânico, ele é muito violento. Ele vem de repente e ele, né, traz uma consequência bem complicada. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, como parar um ataque de pânico. Já entendemos as diferenças na live anterior e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como você pode parar um ataque de pânico que ao mesmo tempo serve para você usar para crises de ansiedade. Então vai chegando aí, compartilhe já essa live, porque você compartilhando ela chega também aí na rede dos seus amigos que podem estar precisando do assunto que nós vamos conversar. Se você tem em especial alguém que você gostaria que estivesse participando conosco, escreve aí. Um grande abraço para os amigos aí de Santa Catarina, um grande abraço para os amigos do Paraná que já estão chegando aí, aqueles que são do Mato Grosso, da onde você está me ouvindo, me assistindo nesse instante, coloque para mim qual é a sua cidade, de que lugar. Olá os mineiros aí também, os amigos aí no Instagram, Facebook e também YouTube. Vai mandando para mim da onde que você me assiste nessa noite. Coloque para mim aí, por gentileza. Isso é importante para eu saber até onde a minha voz está chegando. Olá, Margarete, seja bem-vinda agora que entrou. Seja bem-vinda também, Keila, boa noite. Mais gente está entrando, boa noite a vocês. Que alegria, gente. Que bom tê-los conosco aqui esta noite, para a gente trabalhar um assunto muito importante. Então você do Instagram, use o aviãozinho agora aí, compartilhe também essa live, convide seus amigos para que eles possam também entrar conosco aqui e participar em mais uma live. Você do Facebook, a mesma coisa, e vamos em frente. O assunto de hoje tem como título, eu já disse, como parar um ataque de pânico. Ontem a gente já viu as diferenças, né? A gente viu que, repetindo agora então, que a ansiedade ela vem de forma gradual, ela começa devagarzinho. E o ataque de pânico, por sua vez, ele conta com dois tipos de eventos, aqueles que são esperados e os inesperados. Esperados é aquele que tem a ver com gatilhos, que a qualquer momento eles podem disparar e vir para a tua vida. E os inesperados são aqueles que você menos imagina e aí você vai ter uma surpresa, né, em um determinado momento que pode te arrebentar. Os ataques de pânico são ondas repentinas e intensas de medo, pânico ou ansiedade. Olha que interessante, hein? Ondas intensas de pânico mesmo, né? De medo, de pânico e também ansiedade. Então, um ataque de pânico, ele tem ondas, né? E essas ondas são ondas da própria ansiedade, a medo, que por sua vez é um dos subprodutos, vamos dizer assim, do pânico, e também a própria ansiedade. Eles são esmagadores e apresentam sintomas físicos e emocionais, e a gente viu na live anterior. Muitas pessoas com ataques de pânico podem ter dificuldades em respirar, suar profusamente, podem tremer e sentir o coração batendo mais forte. Então, são sintomas, né, que na realidade vai vir para a vida dessa pessoa, como aqui, ó, suor excessivo, aquele suor que é tipo de um calafrio, né? Pode tremer bastante essa pessoa, pode sentir o coração batendo forte, que seria arritmia cardíaca, o coração acelerado. Algumas pessoas também experimentam uma dor muito forte no peito,
e um sentimento de distanciamento da realidade de si mesmas durante um ataque de pânico. O que é um distanciamento da realidade? Ontem a gente falou sobre isso, do perigo que existe, porque a pessoa começa a perder o senso de realidade, ela começa a fugir da realidade que está à sua volta. E durante o ataque de pânico, isso é muito comum de acontecer, uma espécie de distanciamento, tanto da vida, como distanciamento dela mesma, e é perigoso. Que mais aqui, ó? Interessante que essa sensação que ela está tendo de dor no peito, a pessoa, ela pode acreditar que ela está tendo um ataque cardíaco. E não é um ataque cardíaco. Outros podem relatar que sentem como se estivesse tendo um derrame. E eu já contei para vocês a história do meu pai, de anos atrás, quando eu era jovenzinho ainda, né? Mas ele achou que estava sofrendo do coração e achou que estava tendo um ataque cardíaco, uma dor violenta no peito e sintomas, inclusive, de ataque cardíaco, e ele não tinha nenhum defeito, nenhum problema no coração dele. Ele não tinha nada cardíaco. O problema dele foi uma crise de pânico que ele teve, e depois a gente acabou descobrindo, né? Hoje eu sei o que meu pai teve, na época eu não fiquei sabendo o que era, né? Então, ataques de pânico, por sua vez, eles podem ser assustadores e podem atingir você rapidamente. Então, quando você menos espera, ele vem e te atinge de uma forma violenta, né? E nessa live eu quero apresentar para você algumas estratégias que você pode usar para impedir um ataque de pânico quando você estiver tendo um, ou se você perceber que ele está chegando. Porque quando você não conhece o seu inimigo, você não sabe de onde vem a bordoada, né? Mas quando você conhece, sabe como ele age, sabe quais são as estratégias dele, você percebe ele chegando. E quando ele chega, você aplica exatamente o que nós vamos falar aqui nessa live. Então, se quiser pegar papel e caneta, mas não se preocupe também, se você não anotar, você vai ficar com a live gravada aí e você pode assistir novamente esse vídeo quantas vezes você quiser, tá certo? Não esqueça de algo muito importante, todas as nossas lives elas são gravadas, elas estão no Facebook, mas elas também estão no YouTube, separados lá numa playlist. Você pode encontrar todas, e técnicas inclusive para ansiedade e crise de pânico e assim por diante. Tem lá uma outra playlist também direto ao ponto, então, que tem dicas assim mais práticas. E também tem o canal do Telegram, que eu gravo praticamente quase todos os dias áudios de ajuda para pessoas que passam por crises de pânico, crise de ansiedade, para empreendedores também, e também relacionado à família, porque eu trabalho na questão da saúde emocional, familiar e também empresarial. Então, gente, aí na descrição do vídeo, do Instagram, do Instagram você tem na bio você tem todos os links aí. E no Facebook, na descrição do vídeo que você está assistindo, você tem o canal do Telegram, que você pode receber áudios praticamente quase todos os dias, vídeos também, e você tem aí o link para o YouTube. Se inscreve no canal também e assista os vídeos, tem todas as lives gravadas lá, e você pode ter um acesso aí, um conteúdo fantástico, tá bom, gente? Vamos lá então para a nossa aula de hoje, porque o conteúdo hoje promete como se livrar, não, como é que eu disse? Como parar um ataque de pânico. Então vamos lá, primeira dica agora, é uma dica muito importante, e é use a respiração profunda. Num ataque de pânico, por incrível que pareça, você vai hiperventilar. Hiperventilar quer dizer que você vai respirar de modo muito rápido, como se você estivesse correndo uma maratona e agora você começa a respirar assim, ó, porque está dando a crise, né? A crise de pânico, você respira numa velocidade muito rápida. E isso vai fazer com que aumente o seu medo. E já por sua vez, a respiração profunda, ela pode reduzir os sintomas de pânico. Então, durante um ataque, pode perceber, se você já teve um ataque de pânico, você hiperventila, ou seja, você vai respirar de forma muito rápida. E essa é a hora de você fazer uso da respiração profunda, que ela é uma dica importante para você diminuir o ataque de pânico. Se você é uma pessoa que é capaz de controlar a sua respiração, é menos provável que você experimente a hiperventilação, que seria esse desespero que dá no momento de respiração. E isso só pode piorar e trazer outros sintomas e o próprio ataque de pânico, né? Então há uma necessidade muito grande de você fazer um controle então aí da sua respiração, tá certo? Então, vamos a um outro ponto aqui agora.
Concentre-se um outro ponto ainda dentro da respiração, né? Concentre-se em inspirar e expirar profundamente pela boca, sentindo o ar entrar, encher o seu peito e barriga, e depois você então lentamente deixa eles ir novamente. Inspire até 4, segure por 1 segundo, depois expire novamente até 4. Interessante, né? Eu sempre ensino a respirar pelo nariz, por que aqui pela boca? Porque numa crise de pânico há uma tendência de que você vai respirar assim, porque você está angustiado, você está desesperado. Então nessa hora a gente ensina também que você inspira e expira profundamente pela boca. Então a respiração seria mais ou menos assim, ó. 4 segundos, segura 1 e solta. 4 segundos. Você pode segurar 1 de novo, novamente, e respira, né? Puxando o ar para dentro. Segura por 1 segundo, expira. Você pode fazer isso, mas respirando profundamente. Lembrando uma coisa muito importante, como a gente não respira direito e a gente até acaba não usando o poder da respiração, a capacidade pulmonar, a elasticidade do nosso pulmão, a elasticidade dele que cabe 5,5 litros de oxigênio, geralmente a gente respira muito pouco. Então um exercício é você colocar a mão no peito, a mão na barriga. A ideia é encher a barriga, inflar a barriga como se fosse um balão. Consegue entender isso? Essa é uma técnica fantástica para você respirar, tá bom? Vamos ao segundo ponto aqui agora, que é reconheça que você está tendo uma crise de pânico. O autoconhecimento ele é muito importante, porque se você não reconhecer que é pânico, que é uma crise de pânico ou um ataque de pânico, você pode achar que é um ataque cardíaco. E pode ser que você acredite que é um ataque de pânico e pode ser um ataque cardíaco. Então você tem que entender e conhecer-se, né? Então vamos lá, ó. Ao reconhecer que você está tendo um ataque de pânico, em vez de um ataque cardíaco, você pode lembrar, se é um ataque de pânico, que isso é temporário. O ataque de pânico geralmente entre 10 a 15 minutos o máximo e ele vai embora. Então se ele vai embora, por que você vai perder a tua razão? Por que você vai perder o teu equilíbrio? Por que você vai se desesperar como se fosse o fim do mundo? Então quando você olhar para isso, você perceber os sintomas que você está tendo e que a gente já aprendeu nas outras lives, você começa a perceber e puxa, eu estou com um ataque de pânico. E ao estar com ataque de pânico, você tem que lembrar que isso é temporário e que isso vai passar, que isso passará e você ficará bem. Então é muito importante esse autoconhecimento. Segundo ponto aqui dentro do autoconhecimento em relação ao pânico, afaste o medo que você esteja morrendo ou que a destruição é iminente e que está se aproximando. Sabe por quê? Porque isso é um sinal, para você ter uma ideia, ambos sintomas de ataques de pânico, eles vêm juntos, ou seja, quando você está tendo um ataque de pânico, você vai ter uma sensação de destruição iminente, uma sensação de que você está morrendo. Então, ao perceber esses dois sintomas aqui agora, você pode entender que você está tendo um ataque de pânico, e isso pode permitir que você se concentre em outras técnicas para reduzir, então, os seus sintomas, tá certo? Então, reconheça que você está tendo um ataque aí de pânico. Isso é muito importante para você reduzir os seus sintomas. Uma outra dica agora, muito importante. Nossa, eu tô com uma rinite hoje, gente, que não tá fácil. Uma outra dica agora, muito importante, é a seguinte, ó. Feche os teus olhos. Lembra que eu falei no início da live aqui, que você tá tendo uma sensação, deixa eu ver se eu acho aqui agora, no meu script que eu escrevi, um sentimento de distanciamento da realidade, certo? Você está se distanciando da realidade. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa fechar os olhos agora, porque alguns ataques de pânico, eles vêm de gatilhos que sobrecarregam. Se você estiver num ambiente acelerado, se você estiver num ambiente que tem um monte de estímulos, isso pode alimentar um ataque de pânico. Então, você precisa fechar os olhos. Igual fosse fazer uma prece, feche os olhos, para você fugir da realidade que está à sua volta. Porque como um ataque de pânico ele traz muitos estímulos que sobrecarregam e vêm do ambiente externo, ao fechar os olhos, por sua vez, você foge da realidade.
E ao fugir da realidade externa, você pode estar combatendo alguns gatilhos que vêm para machucar, maltratar você. Então, isso vai aliviar, né, a questão de entrada dos sintomas e, ao mesmo tempo, pode deixar de alimentar um ataque de pânico. Se ele está pegando gatilhos externos, se ele está pegando coisa que vem de fora, você consegue escapar dele. Para reduzir, então, os estímulos, feche os olhos durante o ataque de pânico. Nem que você fique todo o período de um ataque de pânico, cerca de 10 minutos. Mas provavelmente você não vai ficar todo esse período de tempo. Porque quando você fecha os olhos, essa entrada agora dos estímulos que são externos, os estímulos que vêm de fora, você bloqueia. E isso vai facilitar também o foco na respiração. Lembra lá do primeiro item que eu disse? Quando você vai ter um processo de respiração, você precisa focar na entrada do ar. O ar que entra para dentro do seu pulmão, o ar que sai de dentro do seu pulmão. E aí você começa a controlar essa crise que você está tendo de uma maneira mais clara, entendeu? Ponto número 4 agora, uma dica muito importante para você. A gente chama de atenção plena. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é a prática da atenção plena. O que é isso? A atenção plena, ela pode fundamentar você na realidade do que está ao seu redor. Você pode usar todas elas se quiser, mas eu creio que você não vai usar todas. O que eu estou te passando é para você entender, aprender e praticar. Conforme, se você tem um ataque de pânico, uma possibilidade de ataque de pânico, você usa uma delas. Então, se você usar a técnica do fechar os olhos, você não vai usar, por exemplo, a técnica da atenção plena, a não ser que falhasse de alguma forma. Porque a atenção plena, ela te ajuda a fundamentar você na realidade que está ao seu redor. Como os ataques de pânico podem causar um sentimento de desapego ou separação da realidade, isso pode combater o ataque de pânico à medida que se aproxima ou realmente ele está acontecendo. Ou seja, se ele está se aproximando ou ele já está acontecendo, quando você pratica atenção plena e você está fugindo da realidade, você está indo para um problema de desapego, desapegar da própria vida, desapegar das coisas que estão à sua volta, ele te traz de volta. E o que vai acontecer? Você precisa se concentrar nas sensações físicas com as quais você está familiarizado. Como enfiar os seus pés no chão, ou seja, sentir o chão na hora que você está tendo a crise, ou sentir a textura, né, do jeans nas suas mãos. Então você pega as suas mãos e coloca na roupa que você está usando. De repente a calça jeans aí, e você começa a sentir ela. Você está com o olho aberto mesmo, ou mesmo que você esteja com o olho fechado, você pode fazer, pegar em você, pegar na peça de roupa, né, que você está. Essas sensações específicas, elas fundamentam você firmemente na realidade e oferece algum objetivo de que você pode se concentrar. Ou seja, você está colocando o pé no chão, você está sentindo, você está colocando a tua mão na calça jeans, que pode ser até no próprio bolso, pegando na parte da calça mesmo. Isso vai te ajudar com essa sensação de desapego e essa sensação de fugir da realidade a te trazer de volta, tá bom? Vamos a um outro ponto agora muito importante, que é o 5º ponto. Se você está tomando nota aí, encontre um objeto de foco. Algumas pessoas acham útil encontrar um único objeto para concentrar toda a atenção durante um ataque de pânico. E você pode fazer isso também. Escolha um objeto à vista e observe conscientemente tudo o que é possível. Então você está tendo um ataque, né, de pânico. Em vez de você ficar olhando para todos os lados na crise que você está tendo, você foca num determinado objeto, que pode ser um objeto da sua casa, um objeto do seu escritório, um objeto qualquer. E você começa a focar nesse objeto em todos os detalhes possíveis que esse objeto oferece. A cor, a maneira como ele está colocado, o que ele é. Por exemplo, você pode perceber assim o ponteiro de um relógio, né? Você pode perceber também como que ele bate, né? Como que ele está funcionando. Você pode descrever os padrões daquilo que você está olhando, você pode descrever as formas, o tamanho, o tamanho do objeto, né? E você pode concentrar toda a sua energia nesse objeto. E os seus sintomas de pânico, eles vão diminuir. E, consequentemente, eles podem até desaparecer. Então, numa crise de pânico, você pode focar num objeto e você começa a ver todos os detalhes que ele apresenta.
Conseguiu entender aí? Esse foi o quinto ponto, então. Nós vamos a um sexto ponto agora, que ele é muito importante, que é: imagine o seu lugar feliz. Imagine o seu lugar feliz. Isso serve também, para você ter uma ideia, para crise de ansiedade. Pessoas que têm muita ansiedade, elas podem fazer muito uso dessa técnica, que é uma técnica fantástica. E no final eu vou te contar, no final desse item aqui, eu vou te contar uma história, né? Mais uma história aí, para você entender, né, como que funciona na prática isso. Qual é o lugar mais relaxante do mundo que você pode pensar? Então você está tendo uma crise de pânico, você precisa desviar o foco da atenção, você precisa desviar a sua mente dessa situação, então você tira da realidade que você está vivendo e joga para um outro lugar. E qual o lugar mais relaxante do mundo você poderia pensar? Seria uma praia ensolarada? Se você gosta de praia, de mar, com ondas, quem sabe, suaves? Ou, quem sabe, uma montanha e uma cabana na montanha? Sei lá, onde poderia ser o lugar de paz, o lugar feliz que você pudesse encontrar em meio à natureza, né? Imagine-se lá e tente se concentrar nos detalhes o máximo possível. Então, de repente, um lugar muito feliz, ou um lugar que você foi muito feliz, que você foi para esse lugar, você precisa se concentrar em tudo que existe lá. Se é, por exemplo, lá na cabana, nas montanhas, como que são as montanhas, se elas são muito íngremes, se elas não são tão íngremes, quais são os tipos de animais que vivem nesse lugar, como é o pasto daquele lugar, como é os detalhes da cabana que você está olhando. Então você começa a se concentrar nos detalhes, consegue entender isso? Isso é muito importante para você parar uma crise de pânico. Se você está tendo uma crise de pânico ou até ansiedade, essa é uma técnica fantástica, é a sexta que eu estou apresentando agora já, é imaginar-se num lugar feliz. E o interessante de tudo é que você precisa se imaginar e concentrar-se em todos os detalhes possíveis. Imagine você cavar os dedos dos pés na areia quente lá na praia, você sentir o cheiro forte dos pinheiros, não sei. Este lugar deve ser calmo e um lugar relaxante, viu? Sem ruas. Então, numa técnica como essa, você não pensa em ruas, você não pensa em cidades. Por mais que você ame a cidade ou as cidades, esquece as cidades, principalmente as cidades grandes. Se concentre no lugar no meio da natureza. Então, numa crise de pânico, uma das técnicas que você pode utilizar é você imaginar-se num lugar feliz. Onde é o seu lugar feliz? Onde é o lugar que te dá alegria, te dá prazer, de algum momento você passou, que em algum momento você passou. E você imagina lá e começa a imaginar os detalhes fazem a diferença. Isso é muito importante, a técnica da imaginação, porque ela combate inclusive crises de ansiedade. Na minha história, eu já contei, você pode encontrar a minha história aí no YouTube, eu falo da crise e também do ataque de pânico que eu sofri. E foi muito difícil, foi muito complicado para mim, e eu achei que eu ia morrer, e eu pensei que realmente eu ia morrer, e cheguei a pensar até em desistir da minha vida. Mas em alguns momentos que eu enfrentei, eu usei técnicas bem interessantes, e uma delas é esta aqui, que ela é uma técnica de imaginação, mas uma técnica também de congelamento. E como que você faz isso na prática? No mundo, um tempo atrás, eu tive que passar aí por uma situação em que eu estava numa reunião, e nessa reunião que eu estava, alguém não concordou com as ideias da reunião, e essa pessoa foi para um lado de discussão. E foi muito infeliz e muito cruel, foi muito chato o negócio, e me bateu violentamente. E eu saí daquele lugar ali muito chateado, porque eu ia ter que buscar um determinado material e voltar para aquele lugar, e aí ia continuar ainda a reunião. E eu saí dali muito chateado, eu estava muito revoltado. E eu estava saindo dali, eu ia voltar para fazer uma outra reunião com outro público que não era aquele que estava ali. E como que você faz uma palestra se você não está bem? E quando eu saí dali, exatamente, eu pensei, caramba, é a ansiedade. Nem tanto era ansiedade, mas eram os sentimentos negativos que fervilhavam na minha mente. E os sentimentos negativos é uma mola propulsora para a ansiedade e um ataque de pânico. Então, se você não controla os teus pensamentos, eles controlam você. E eu estava com muitos pensamentos negativos, eu estava com muitos pensamentos de estar chateado, revoltado, inclusive com aquela pessoa. E quando eu peguei o meu carro e saí daquele jeito, eu pensei assim, eu lembrei disso daqui. E eu imaginei, não um lugar, mas eu imaginei alguém que me dá muita alegria, que me dá muito prazer, que é o meu netinho.
Eu já sou vovô. E me dá muita alegria. E eu comecei a pensar nele, porque a gente, naquele período, ele estava passando uns dias lá em casa, a gente brincava muito, ele ficava pendurado no meu pescoço, a gente brincava com os cachorros, e era algo muito legal. E eu comecei a pensar nele e eu tirei o foco dos meus pensamentos, tirei essa coisa ruim que estava me levando para o lado de uma ansiedade ou um pânico, e eu coloquei nele. E aquilo me trouxe paz, controlou a minha pressão mental que eu estava sofrendo, e aí eu congelei. O que é congelar? Congelar é você dizer assim, eu não aceito esse tipo de situação, porque você não pode, para você ter uma ideia, você não pode impedir as coisas ruins que as pessoas jogam contra você. E eu encaro a vida hoje, para você ter uma ideia, é libertador encarar a vida assim como um grande ventilador, em que as pessoas estão jogando os seus lixos no ventilador. E um dia você está passando, ele bate na pá do ventilador e vem sobre você. E quando os lixos das outras pessoas vêm sobre você, você não pode impedir que venha contra você. Mas você pode controlar os teus pensamentos para que os teus pensamentos não gerem sentimentos e os teus sentimentos não acabem machucando, maltratando e te jogando para baixo. E foi exatamente o que eu fiz. O camarada jogou o lixo na pá do ventilador, pegou em mim, eu estava entrando num quadro perigoso, num quadro complicado, mas eu decidi, eu sou o autor da minha própria história, eu governo os meus pensamentos para não se tornarem sentimentos. E eu congelei e falei assim, some de mim, pensamentos negativos, some de mim a ansiedade. E quando eu peguei o material e voltei para estar naquele lugar da reunião, com quem que eu dou de cara na saída, ele estava saindo e eu chegando para uma reunião, exatamente com a pessoa que havia feito mal para mim. Se eu não tivesse aplicado essa técnica, fatalmente eu estava encrencado. Então lembre de algo muito importante na sua caminhada, na sua trajetória. Você não é os seus pensamentos. Por mais que eles venham, eles fervilhem dentro de você, você pode decidir o que fazer com eles. E depende de quem? Depende só de você. Se você praticar isso, você muda completamente a sua história. Não depende, a tua vida não depende dos outros, entenda isso, a tua vida, vai cuida da sua vida. Esquece os outros. Os outros sempre vão nos maltratar, os outros sempre vão nos machucar, os outros sempre vão nos jogar para baixo, os outros sempre vão nos trair, os outros sempre vão fazer coisas ruins contra nós. Podemos impedir? Não, porque eles são livres. Mas nós podemos impedir, ou melhor, controlar os nossos pensamentos que estão fervilhando dentro da nossa mente para que eles não gerem sentimentos, porque sentimentos vão acabar maltratando o seu corpo, a sua saúde física, a sua saúde emocional. Depende de quem? De você. Então faça uso dessa técnica, essa técnica é incrível e ela provoca uma mudança muito grande e te livra de um ataque de pânico, faz você escapar de uma desgraça que é o ataque de pânico. Gente, olha que sensacional aqui agora. Ó. Se você tem ansiedade, se você é uma pessoa estressada, principalmente, né, tem muito estresse na vida, existe algo fantástico à nossa disposição, que não é um negócio caro, que você pode adquirir aí na sua cidade, para você sempre ter na sua mão, carregar com você, que é a lavanda. Conhece lavanda? Ela é conhecida por ser calmante e aliviar o estresse, então mantenha a lavanda na mão. Sempre carregue com você. Por quê? Porque isso ajuda o seu corpo a relaxar, já está comprovado isso. E se você é uma pessoa que é propenso a ataque de pânico, se você carrega com você, mantenha sempre um pouquinho de óleo, né, essencial de lavanda à mão e coloque um pouco nos antebraços, né, se você tiver um ataque de pânico. E inspire o perfume. Já que você vai fazer uma técnica de respiração, puxe o ar, está fazendo a técnica de respiração e cheire também a lavanda, porque ela tem uma capacidade incrível de acalmar o estresse. E o estresse é uma mola propulsora para ansiedade e também ataque de pânico. E você pode fazer uso aí da lavanda e vai fazer a diferença. Você pode também tentar beber o chá da lavanda. Agora não é o óleo, tá? Agora é o chá da lavanda ou a camomila. Ambos são relaxantes e calmantes. Então, no momento que você está tendo uma possibilidade de ataque, uma crise de pânico, um ataque de pânico, você pode passar o óleo, né, nos seus antebraços e pode também tomar um chazinho, tanto da lavanda como da camomila. Agora, um detalhe importante. Se você é uma pessoa que toma benzodiazepínicos, a lavanda não deve ser
combinada se você toma isso, ok? Então, por quê? Porque essa combinação pode causar sonolência intensa. A não ser que você esteja tendo muita insônia, vai te ajudar. Caso contrário, não é bom, porque senão você vai ficar muito sonolento se tiver as duas coisas, ok? Vamos em frente, então, agora. O item número 8 agora, que eu queria apresentar para você, repita um mantra internamente. O que é um mantra? Um mantra pode ser uma frase, uma palavra que você pode ter no teu dia a dia, que você repita. Por exemplo, nós temos um mantra aqui que eu repito volta e meia. Que mantra é o nosso? Você não é os teus pensamentos. Você é melhor do que eles. E eu repito sempre em todas as lives. Por quê? Porque como tudo começa na mente, ele vai surgir lá de dentro dos nossos pensamentos que vão gerar sentimentos. Sentimentos de morte, sentimentos de tristeza, sentimentos de desprezo, sentimentos de que ninguém gosta de mim. Mas começou onde? Lá na sua mente. E ao começar na sua mente se transformou num sentimento. Então assim, tem um mantra para a sua vida. Um outro mantra que eu repito volta e meia nas lives, e hoje eu vou falar de novo no final aqui, ou já estou falando, se eu não lembrar, mas é o mantra que eu sempre digo assim, que a gente tem que olhar para nós, para o nosso interior, e você dizer assim: eu sou saudável, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, tudo que eu coloco a minha mão é produtivo. Porque tem muita gente que tem pensamentos destrutivos, né? Tudo que eu coloco a minha mão apodrece. Eu não tenho boa mão para o amor. Eu não tenho boa mão para plantar. Eu não tenho boa mão para ganhar dinheiro. Seja lá o que for. Está no interior da mente da pessoa e você precisa reprogramar a sua mente. Por isso que eu falei para vocês e tenho falado que eu estou preparando um material que vocês vão amar, que é um detox mental. Porque muita gente desintoxica a mente, mas acaba esquecendo de desintoxica o corpo, mas acaba esquecendo de a sua mente. Esquecem de desintoxicar o principal, que é a sua mente. E eu estou preparando um material para vocês aí, tá? Então, repetir um mantra internamente pode ser relaxante e reconfortante. E pode oferecer algo para você entender durante um ataque de pânico. E que tipo de mantra você poderia ter? Ele pode simplesmente ser um mantra da seguinte maneira: isso também deve passar. Porque tudo na vida passa. E você pode dizer: isso também vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. É um mantra que você está repetindo. Ou um mantra que você tenha pessoalmente, já que fale com você, você pode usar. Repita-o na sua cabeça até sentir que o ataque de pânico começou a diminuir. Consegue entender isso? Repita na sua cabeça: isso vai passar. Isso vai passar. Eu não sou os meus pensamentos. Eu sou melhor do que eles. Eu tenho saúde. Eu tenho qualidade de vida. Eu sou perfeito. Eu nasci para ser feliz. Tudo que eu toco vira ouro. Meu marido me ama. Minha esposa me ama. Você começa a reprogramar. Porque se você permite pensamentos negativos, os pensamentos negativos, eles te destroem. E se eles te destroem, o que será de você? Quando a gente olha para isso, vale a pena a gente pensar algo muito importante, a gente caminhando agora para a parte final dessa live. E eu queria que você pensasse um pouquinho: quem é você? Qual é o objetivo, a razão que você existe no planeta Terra? O que você está fazendo aqui? Isso é algo para você pensar também. O que você faz aqui? Por que você nasceu nesse planeta? Quando você olha para isso, você já deveria pensar que a união dos teus avós, depois o encontro dos teus pais, possibilitou um milagre. E além de tudo isso, na parte genética e em todo o complexo que existe para a geração de um ser humano, você nasceu. Qual o teu propósito nessa terra? Será que você nasceu aqui nesse planeta simplesmente para sofrer, para ser maltratado, para ter doença e por fim morrer? Quando você olha para isso, você precisa encontrar o teu porquê. Por que você existe? Qual o objetivo de você estar aqui? Qual é o legado que você, como pessoa, quer deixar para as outras pessoas aqui nesta terra? Qual o legado que você quer deixar para os teus filhos, para os teus parentes, ou até para as pessoas no geral? Eu tenho um porquê e uma missão de vida. Há 20 anos eu ajudo pessoas a vencerem os seus medos. E eu estou agora levando isso
de forma digital para exatamente alcançar o maior número de pessoas e fazer essas pessoas terem qualidade de vida. Porque eu creio na transformação. Eu acredito, para você ter uma ideia, que grande parte das doenças que existem são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, doenças que foram provocadas por acúmulo de coisas ruins que você ao longo da sua vida foi colocando dentro da tua mente. Você foi reprogramando a tua mente de forma sem você mesmo querer ou de forma você mesmo produzindo, ou seja, involuntária ou voluntária. Por que involuntária? Involuntária porque vem de todos os bloqueios, traumas emocionais, das coisas ruins que aconteceram com você desde que você era um bebezinho. E voluntária as coisas que você mesmo construiu, as coisas que você produziu. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Você pode escrever um futuro diferente do teu presente que você está vivendo. E tudo você pode construir com a mesma coisa que você está sofrendo. Se na nossa mente existem os problemas, as coisas ruins elas são geradas pela mente, os problemas são gerados pela mente, as soluções também são geradas pela mente. E depende de quem? O Criador te deu essa máquina maravilhosa que é o seu cérebro. Está bichado? Está com um problema? Cabe a quem resolver a parada? Cabe a você. Você pode tomar e reassumir o controle da sua vida. Você pode reassumir o controle do seu cérebro. Não fique dependendo dos outros, dependa de você. Dos outros, pegue as coisas boas, como as lives que a gente está tendo, como os conteúdos que a gente está tendo. Pegue isso e diga, eu quero isso para a minha vida, vou transformar a minha vida. E aí você reassume o controle da sua vida. E para de ser um escravo, inclusive da sua própria mente. A nossa mente nos escraviza. E a nossa mente nos escraviza não porque ela tem culpa em si, porque a vida inteira ela foi programada. A vida inteira foi colocada coisas ruins dentro dela que, consequentemente, agora elas despontam. Elas estouram. E arrumou um caminho, e esse caminho tem te jogado para baixo. E aí vem a ansiedade, vem a crise do pânico, vem as doenças psicossomáticas que te jogam no fundo de uma cama e te fazem dependente de medicamentos. E grande parte do uso de medicamentos que você hoje tem, medicamento para dormir, medicamento para acalmar, medicamento para parar a crise de ansiedade, medicamento para parar a crise de pânico, você poderia resolver você reassumindo o controle do seu cérebro. Eu não estou desmerecendo os medicamentos porque eles têm a sua vez, a sua situação e eles são necessários. Se você chegou ao ponto de estar usando, você precisa também reprogramar a sua mente para que automaticamente vai chegar a hora que o teu próprio médico vai tirar o medicamento, porque você está bem. Você precisa reassumir o controle da sua mente. Não permita que a sua mente seja governada por pensamentos mentirosos sobre você. Pensamentos que falam que você não tem valor, pensamentos que te denigrem a tua imagem, pensamentos que te jogam para baixo. Mas reassuma o controle da sua vida como o herói da sua história, como o arquiteto do seu destino. E o último ponto que eu queria apresentar para você nessa noite, para você cuidar e eliminar crises de pânico, gente, é fantástico. E ele se chama confiança em Deus. Eu não sei se você confia no Criador, se você acredita no Criador, não sei. E se você não acredita, não tem problema, eu te respeito, eu acredito. E uma das técnicas, se é que a gente pode chamar assim, é confiança em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, as coisas acontecem. As coisas são diferentes. E eu separei aqui um texto que está no livro dos cristãos, que é a Bíblia Sagrada, que está na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, verso 7. Olha que texto incrível que a Bíblia apresenta. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo São Pedro está dizendo, lancem sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Então, se tudo falhar, você pode acreditar que Deus não falha. Se tudo falhar, você pode acreditar que você pode ter socorro bem presente no tempo da angústia, e ele é Deus. Agora depende de quem buscar a Deus. Você. Então, não busque a Deus só no momento de tragédia. Busque em todo o tempo. Reze, ore, faça uma prece, fale com Ele de alguma forma. E no momento de crise, você pode pedir socorro. Porque Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. É aquele que pode tomar você do lugar que você está e levantar você. Então, acredite. Funciona. Funcionou na minha vida
e não tenha dúvidas que vai funcionar na sua vida. Você pode sair do poço e ir para o topo com uma simples decisão. Que decisão é essa? Praticar aquilo que a gente está aprendendo, fazer uso disso e você governar os teus próprios pensamentos, governar os teus pensamentos para não se tornarem sentimentos. Fica firme na caminhada, você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa, e se existe alguém que acredita que você pode assumir o controle do seu cérebro, sou eu, porque eu fiz isso. Assuma o controle dos teus pensamentos, para que os teus pensamentos não virem sentimentos e acabem destruindo você. Tá certo então, pessoal? Fica firme na caminhada, um grande abraço para você, dá uma olhadinha na descrição aí do vídeo, se inscreve no canal do Telegram, se inscreve também lá no YouTube e também compartilhe se fez sentido para você a live de hoje. Felicidade, sucesso, um beijão no coração e até amanhã no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.